Boa tarde. Todo mundo bem? Todo mundo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba que dá a vossa mão direita. Item 17. A piedade. Esse evangelho, pessoal, que for acompanhar depois pela internet, ele vai estar no canal Transmutação Renal, lá no YouTube. E hoje aqui, a piedade, ele diz aqui que a piedade é precursora da caridade. E a caridade, a gente começa a refletir aqui e faz, né? O modo que ele está descrevendo piedade lembra solidariedade. Então, se você colocasse a solidariedade acima, você colocaria talvez assim: solidariedade é algo mais amplo, e que você tem uma espécie que é você estar com o coração aberto, se permitir ter empatia, se colocar no lugar do outro, e em se colocando no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo, e aí esse sentimento em tese seria piedade. E de sentir isso, a pessoa vai e já tem ânimo de agir, e agir em solidariedade é caridade. Então, você fizesse aqui solidariedade, quando você só se solidariza sentindo piedade, quando você age, caridade. Então, muitas vezes na vida só nos cabe solidariedade, porque nós não podemos fazer nada operacional pelo outro. Sempre podemos fazer alguma coisa, mas nem sempre é operacional. Alguma coisa, por exemplo, é orar pela pessoa. Mas antes de orar pela pessoa, que às vezes ela está aqui falando ouvir, mas às vezes a pessoa não está a uma distância que eu a escute no sentido de estar perto, dar atenção. Às vezes eu estou vendo pela televisão, estou lendo, mas é no sentido de ouvir, é no sentido de querer de fato vencer os preconceitos e tentar compreender. Porque, logicamente que físico, a nível físico, ouve, mas nem tudo que a gente ouve a gente compreende. A maioria das coisas que a gente escuta e não compreende é porque a gente está cheio de preconceito, a gente não quer. E a gente é lotado de preconceito, de romance na cabeça da gente, coisa que a gente criou. A gente rotula, estigmatiza, diz esse é assim, aquele é assado. Hoje, por exemplo, uma pessoa falando comigo, estava falando sobre religiões, deu uma discussão, uma discussão que eu digo, um debate, uma explicação, né? Ontem eles viram a foto minha, eu estava meditando num templo budista. E outro dia me viram numa igreja evangélica, estava no culto. Outro dia eu estava numa procissão católica e vinha do centro espírita. Aí ficou aquela questão, porque havia dois primos e um queria que o outro, que se interessou por me ver num templo budista, ir lá, e o outro disse: vá para a igreja evangélica. E começaram aqueles questionamentos. Aí passou aquilo no grupo. Quando foi hoje, o que estava falando da igreja, convidando o outro primo para ir para a igreja evangélica, e ele disse que não ia, porque ele não via em Jesus nada divino, ele só conseguia ver Jesus como um homem, e esse primo não acredita em Deus.
ele é agnóstico, não tem religião e é ateu, não acredita em Deus. Então ele vê a racionalidade dele. E o outro primo, evangélico, ele vem trazendo as provocações e diz assim: na verdade o que importa é a pessoa ter o contato dela, esse contato mais espiritual. Ele disse, pois é, eu não sei porque que ele trouxe esse exemplo, né? Ele disse, pois é, olha o João de Deus, quantos desvios sexuais ele cometeu e tudo, né? É um charlatão. Aí eu parei e disse, olha, eu não posso te dizer que o João de Deus era um charlatão. Eu compreendo que João de Deus tinha um dom de cura muito forte. O que acontecia ali não era brincadeira não. Agora, do mesmo jeito que você pega uma enxada que foi feita para você arar e plantar, você pode pegar a mesma enxada, tacar na cabeça da sua mãe e matar. Como é o nome disso? Desvio. Mas eu não compreendo que quando você comete um desvio, tudo que era feito antes não existia. Não, eu compreendo que existia. Olha, ele se desviou. E aí é a questão. Você pega problemas que estão acontecendo com a igreja mormon, o líder mormon atual que está preso. Várias situações, desvio. Olha, um grande orador que converteu milhares, talvez milhões de pessoas. Você escutava a oratória dele e você ficava realmente tocado. Ele levantava e perguntava: quem é aqui que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, que entrega sua vida a Jesus? E milhares, arrebatamentos de pessoas. Você vê alguns pastores que têm esse poder de carisma, de oratória. Aí ele comete um desvio. Como é que eu vou dizer que esse homem não tinha oratória? Tinha. Você sabe, se ele pegar o microfone, ele arrebata a multidão. É um dom. É um dom que ele tem. Agora é isso, a vida é vigiar e orar. Nós somos espíritos, conforme o livro dos Espíritos, de uma gradação entre espíritos puros, bons espíritos e espíritos imperfeitos. Nós somos esses imperfeitos, que recebemos as instruções para o que é correto, e que não fazemos. Aí ele olhou e disse assim: então, você acha que eu estou bem indo para a igreja evangélica? Eu gosto tanto de me relacionar lá é uma atração tão boa, eu ficava mais em casa. Eu disse: você está ótimo, na minha visão, que eu não sou Deus nem nada, mas eu acho que você está muito bem, está vivendo muito bem, está ótimo, você está gostando, está se relacionando com Deus, com pessoas, e está tendo uma vida que você não teve. Isso é mesmo, Mas assim, e se fosse, você visse alguma coisa para melhorar e tudo? Aí eu disse: bom, eu não sei de nada, mas assim, eu acho que se você controlasse mais essa parte de alimentação, melhoraria isso. Eu até fui para a academia, mas o peso é muito bom comer, dá muito prazer comer, Renato. Pois é, mas aí não é nem uma questão do prazer de comer, é a questão da saúde e dada a tua idade, ele já tem mais de 60, problema de mobilidade. Então a gente tem que ir equilibrando em todos os pontos. As coisas estão no mundo, mas você tem que querer pegar e pegar. A gente falou aqui no começo, solidariedade como um gênero, a espécie que você se toca sentimentalmente no lugar do outro é piedade, e quando você faz
de forma operativa, faz alguma coisa pela pessoa que você teve piedade, é a caridade. Então você tem que compreender, eu não posso chegar aqui, o senso comum, jogar tudo no lixo. Não. Eu sei que há uma pressa da gente em querer resolver as coisas. Eu sei que quando eu vejo um drogadicto, uma pessoa viciada, escrava de químicos, de álcool, a gente sabe que pela vivência, pelo que eu já ouvi, pelo que eu já li, pelo que eu vivo da programação de 24 horas de Anônimos, eu sei que se aquela pessoa se afastar do problema químico e do álcool, vai melhorar muito a vida dela. Mas não adianta eu dizer, deixa agora. Tem gente que fala assim, esculhamba, vagabundo, prende, bate, porque aquilo se tornou um hábito, e aquele hábito se tornou uma doença, e a pessoa entrou pelo cano, e está lá no fundo do cano, no fundo do poço, e para ela sair, ela tem que vir voltando pelo mesmo cano, nem descer foi tão rápido, mas é muito mais rápido do que pegar voltando. Então a pessoa tem que voltar, é uma programação que precisa de muita atenção, muito vigiar e orar, e muita compreensão, porque a pessoa tem que querer dar o primeiro passo, reconhecer a impotência dela frente ao álcool, frente àquele produto químico, se for frente à comida, frente às emoções, frente aos relacionamentos, reconhecer a impotência. Reconhecer que a vida ficou ingovernável por aquilo, reconhecer que tem um problema, seja com comida, com sexo, com droga, com álcool, por exemplo, o jogo, para dar o segundo passo, compreender que existe um poder superior a ele mesmo, Deus na forma que ele concebe. Tem um terceiro passo, ele entregar a vida dele, as vontades dele, aquele poder superior. É um caminho que ele é trilhado a cada 24 horas. Ele reconhecendo que existe esse Deus, ele vai amar a Deus sobre todas as coisas e vai amar ao próximo como a ele mesmo. Mas como é que ele ama se ele não se ama? Ele vai ter que se amar. Por isso que ele vai se cuidar, e se cuidar é por isso que ele vai se afastar do álcool, que vai se afastar daquela droga, que ele vai evitar ser dominado pela comida. É para comer, não é para ser escravo da comida. É para ter relação sexual, não é para ser escravo do sexo. Poderia jogar com um pouco de entretenimento, mas não ficar escravo do jogo. Mas aconteceu, e aí? Aquela pessoa está desmoralizada, está no caminho dos 3 Cs, né? Ou a pessoa muda, ou ela se muda, ou é clínica, cadeia ou cemitério para ela, porque a doença é progressiva. O alcoolismo, ele começa massa e termina com a pessoa desmoralizada e depois mata a pessoa. Assim com a drogadição, a comida é do mesmo jeito, comer é bom, mas se você se tornar escravo da comida, você adoece pela comida, e se você não parar, se desmoraliza e morre pela comida. É o que Jesus disse para Pedro: guarda a tua espada, porque quem vive pela espada vai morrer pela espada. Se você acha que viver é comer, ao invés de entender que viver é algo muito maior e que comer faz parte, você vai morrer pela comida. Se você acha que sexo, viver é sexo, você vai morrer pelo sexo. Agora, se você entender que viver é muito maior e que sexo faz parte da vida, não se tornar escravo do sexo, vai viver bem, vai ter relacionamentos saudáveis e vai sair de relacionamentos tóxicos. Então aí você começa a ver que uma programação de recuperação, ela começa não por ninguém,
ela começa, qual é o evangelho? Por uma piedade com você mesmo. Você tem que ver que tem baixa autoestima, procurar se amar, se ver, se relacionar com você, para que você possa amar, ver e se relacionar com o outro. Vai se amar para poder amar e para poder receber amor. E logicamente que você vai enxergar, quando você fizer o seu inventário moral, tudo de problema que foi gerado na sua vida por causa dessa sua escravidão a alguma coisa material, bebida, comida, sexo, jogo, drogas em geral, fugas. Você vai ver que fez um monte de besteiras, um monte de coisas irracionais, porque estava dominado por aquele vício, totalmente dominado. E você vai ter que se perdoar, vai ter que dizer que o passado seja passado, vai ter que entender que não é com pressa, que devagar se vai ao longe, é sem pressa e sem pausa, e vai começar um programa de recuperação. Renato, mas essa piedade não era para falar dos outros, não, Renato. De novo, como é que você vai cuidar dos outros se você não sabe cuidar de si? O que que você tem a dar? Sabe o que que você vai dar para os outros? Ignorância, condenação, porque você vai ter pressa, vai dizer, larga isso, vagabundo, não é não? E você não vai pensar que nos seus vícios, nas suas adicções, você não consegue simplesmente dizer assim, jogar fora e não pegar mais. Você às vezes joga fora, no outro dia vai atrás de novo. Aí você começa a ver como é difícil, meu amigo. Aí você olha para o outro e diz assim, meu irmão, eu sei a dificuldade que você tem. Você não vai dizer assim, eu bebo na hora que eu quero e eu deixo na hora que eu quero. Quem é alcoólatra não é assim. Porque talvez você não tenha essa doença, ou talvez tenha e não queira ver que você não se relaciona com você. Os problemas são dos outros, são os seus. Quem tem problema com drogas ilícitas, dependência sexual, a própria questão da comida, meu amigo. Você hoje diz que faz dieta, não, hoje eu só almoçar e beber água de coco da tarde. Quando vê a comida, não consegue dizer não. Mas você não olha para você no processo. Aí olha para os outros e quer que os outros sejam igual a apertar um botão, aperta e desliga e não liga mais. Não é assim. Isso não é real. Isso não é real. E durante a adicção, durante o uso, durante o vício, a gente mente para manter o vício. Quanta gente que está comendo, tem vício, adicto, escravo da comida, que assalta a geladeira de noite, escondido, que sai, vai para o mercantil, em casa ele não come nada, aí no meio da rua ele vai e come, escondido. Mentiroso, mentirosa. Mas só é viciado o doidinho que está sem dente lá no meio da rua se acabando no crack. Ele não é. Será que ele não é? Ao invés de ter relacionamentos saudáveis, um dependente sexual, ele não pode ter nenhuma dificuldade no relacionamento dele, ele já quer logo encontrar outras pessoas. Ele diz, quero mais não, mas na hora que ele sente qualquer coisa, vai atrás. Aí quando não vai, fica escravo de pornografia, é um mundo cheio de compartimento, é fazendo as coisas escondido, mentiroso, mentiroso. Conheço muita gente que já li depoimento de gente que esculhamba quem bebe e quem usa droga, e que bebe e usa droga escondido.
A adicção faz isso, a pessoa mente. Tudo é escondido. Então é por isso que quando a gente caminha pela piedade, a gente vai ter que olhar para nós primeiro. E consequentemente, quando nós vemos as nossas imperfeições, nós vamos ver as nossas dificuldades, as nossas limitações. E isso vai ajudar a gente a ser mais tolerante com os outros. Porque a gente acha que é fácil, mas não é. Quem não tem vício? Aí, joga a primeira pedra. A pessoa diz: pois eu não bebo, não fumo, não pratico sexo distorcido. E as tuas emoções? Você controla as suas emoções? Ou quando você esculhamba alguém, você sente um prazer? É gostoso. E você já perdeu amigo, está intrigado de pai, de mãe, de irmão, de filho, porque você não controla a sua língua, porque você não controla as suas emoções. Ah, Renato, quando eu vejo eu sou assim, pá! Então você é viciado nesse prazer que você sente quando você esculhamba, bate. Porque é progressivo, você começa esculhambando, quando você pode, você bate. Manipula, é cruel com as palavras. Codependência, que é a pessoa que fica manipulando os relacionamentos. Era para ter um filho, um neto, era para cuidar, no sentido de dizer sim quando é sim, dizer não quando é não. Mas lá no fundo tem uma coisa assim: vixe, mas sei lá, se eu ficar velho ou velha, se eu não der o que esse menino quer, ele não vai me abandonar. Olha, quer manipular. Era para confiar primeiro em Deus, fazer o que é certo. Aí começa a mimar. Mimar não porque você é besta, mas mimar porque você está sendo astucioso, astuciosa, porque quer manipular e quer fazer daquela pessoa seu escravo no futuro. Não era para ser uma noção de escravidão, era para ser uma noção de solidariedade, cuidado, por escolha, por livre-arbítrio. Mas aquela pessoa, você foi manipulando ela a vida inteira. E tudo que começa errado, é muito difícil terminar certo. Faz certo que dá certo, faz errado que dá errado. Quanta manipulação nós estamos fazendo nesse momento nos nossos relacionamentos, que nós já compreendemos como algo que não é certo. E por que a gente não para? Ah, Renato, era tão bom dizer que só quem estava errado era o bebinho. Era tão bom dizer que só quem estava errado era o dependente sexual. Era tão bom dizer que só quem estava errado era o dependente químico. Mas quando você botou comida, me marcou. Quando você botou emoções, Renato, eu acredito, hoje eu percebi que eu sou viciado em raiva. Sou uma pessoa irada. Quando eu esculhamo, sabe, me dá um prazer. Eu digo que não, que eu não gosto de brigar, mas sabe, eu gosto. Eu sei tanto palavrão, né? Eu sei gritar, sabe? Agora que você está percebendo que você sente um pouco de prazer com isso. Tá acreditando, Renato? Que eu não sei como, mas é um prazer. Dá um prazer que a minha baixa autoestima é tão grande. Eu me sinto tão pouco, que quando eu começo a gritar com aquela pessoa, que ela se cala, eu me sinto valorizado. Olha, me viciei em esculhambar os outros, me viciei em falar da vida alheia, me comparando aos outros, porque mostrando que os outros são ruins. Para quê? Para que quem está me escutando ache que só eu sou bom. Ou seja, eu estou codependente, estou viciada na aprovação dos outros. Eu quero que a pessoa olhe para mim de alguma forma, como quem balança a cabeça e diga assim: você está certa, que eu vou me sentir amada, entendeu? Eu sou viciado
nessa aprovação dos outros, Renato. Sou codependente. Aí eu virei Maria vai com as outras. Aí eu comecei a fazer coisas que eu não queria só para agradar os outros. Aí eu virei uma pessoa de relacionamentos tóxicos, em que eu fico toda hora tentando criar jogos para a pessoa ficar me confirmando, Renato. Isso é viciante. Poxa, Renato, era tão bom dizer que só quem estava errado era o alcoólatra, o drogadicto e o dependente de sexo. Mas não é. Eu sempre tenho falado isso, porque para começar o processo de evolução por opção, quando eu digo isso porque a evolução não cessa, mas nós temos livre-arbítrio. É esse começar o processo de evolução por opção. A gente tem que começar com a gente. E quando a gente começa a ter isso, a gente tem que ter honestidade com a gente e honestidade com Deus. A gente não pode mentir para a gente nem para Deus. Não pode mais. Tem que ter sinceridade. Tendo sinceridade, a gente começa um processo paulatino, saudável, a cada 24 horas, todo dia, a cada momento, retoma essas fases. E consequentemente a gente tem condições de ajudar o outro, se a gente entender que a gente tem defeitos equivalentes. A gente tem condição de compreender o outro, porque a gente vai ver que não é fácil. A gente não vai olhar para o outro e dizer assim, ó, o bicho ali é drogado, eu nem bebo nem fumo, mas você não consegue ver um pedaço de carne com muito sal, mesmo sendo hipertenso. Você não consegue ver um doce, mesmo tendo uma diabetes acima de 250. A dificuldade que você passa é aquele passo. Fofoca, não consegue parar sem querer denegrir a imagem do outro. Por quê? Porque está viciado na aprovação de quem está te ouvindo, para se sentir de alguma forma valorizado. É difícil. Tem que começar e fazer. Aí todos os outros que você tiver solidariedade, você vai dizer de coração, é meu irmão, é minha irmã, que ele tem a dificuldade que eu tenho. Mas eu falo com as pessoas, 99,9% das pessoas tem uma mania de dizer assim, eu não tenho problema com nada. É um povo curado, é um povo santo. Eu não acredito. A pessoa abre a boca, o casamento destruído. Ele não procura se relacionar saudavelmente com a companheira, ou ela não se preocupa com o companheiro. Não, aqui é bom, aqui é bom. Todo mundo vê e ele vê que aquilo ali está precisando de restauração, aquele casamento, aquele relacionamento. Mas a pessoa não. Porque ela quer dizer para os outros. Não, aqui nós nunca brigamos. Eu vi um ali, que dentro de vários bonecos que ele botava, uma vez ele quis dar uma pisa na esposa. Mas toda vez que ele abre a boca, ele diz assim, nunca briguei com a minha mulher. Fica olhando assim, legal. Também não tem que dizer nada para mim, ele tem que falar ele tem que ser honesto com ele e com Deus. Mas para que esse nhenhenhen? Aí é o quinto passo da programação, é ser capaz de assumir para si e para outra pessoa, para si, para Deus e para outra pessoa, a natureza exata das minhas imperfeições. Chegar e dizer, não, é difícil mesmo relacionamento, viu? É muito bom o relacionamento, mas é difícil, é uma construção diária, é a cada 24 horas, viu? Não é fácil não.
E na maioria das vezes precisa de ajuda, precisa de terapia, precisa de terapia de casal. Tem o Celebrando a Restauração Casais, por exemplo, muito bom, tem algumas igrejas que tem terapias mesmo de casal. Eu não sei como é que funciona o encontro de casais com Cristo, mas é importante uma terapia focada naquele casal. Está com problema no relacionamento? Faz terapia, procura ajuda, humildemente, bota os pés no chão e diz: olha, eu sozinho não consigo, eu tentei para cá e para lá, não dá certo. Vamos restaurar esses laços. Não, a pessoa não quer. Ela é tão, a baixa autoestima dela é tão grande, que ela está tão acostumada a querer vender uma imagem para os outros, que só quem dá certo, que ela não tem problema, entendeu? Que ela não vai procurar ajuda, porque é vergonhoso para ela dizer que tem problema com álcool, que tem problema com droga, que tem problema com comida, que tem problema com sexo, que tem problema com emoções, que tem problema com relacionamento, que tem problema com jogo. Ela não quer dizer que tem problema. Ela está tão carente, ela não entende que ela é uma filha, ou é um filho amado de Deus, que foi criado único. É o que diz lá em Paulo: fostes comprados por um bom preço, não vos façais servos de homens. Deus já te comprou, não precisa estar se vendendo para todo mundo toda hora não, que é isso? Você já foi comprado por Deus, você já é de Deus, e Ele não abre mão de você, nem a pau. Para quê? Está cheio de lama, e não querer se limpar se você não gosta do cheiro, da umidade, do clima pegajoso. Se solta. Renato, mas da lama não dá para sair. Dá. O maior símbolo do budismo é uma flor, chama lótus. Tem a lótus branca, coisa mais linda. Ela nasce, ela tira nutriente e nasce. Da lama mais preta e fedorenta sai o lótus branco, aberto e apontado para cima. Sai sim, se você entender que está no sujo e quer sair, você sai. Se você procurar ajuda, você sai. Você sabe que juntos nós conseguiremos o que jamais conseguiríamos sozinhos. Não tenha a doença da autossuficiência. Nós não somos autossuficientes. Nós temos que ser independentes. Mas mais forte do que a independência é a interdependência. Reconhecermos que precisamos uns dos outros. Daí a solidariedade. É aí que está. Solidariedade, o sentimento pelo outro só dá bem quando a gente reconhece o sentimento por nós. Piedade. E quando a gente começa a lutar para rodar, a operacionalizar caridade. É isso. Mas mentirmos para nós mesmos, continuarmos mentindo, não dá. É o que eu falei hoje há pouco, né? Quando a pessoa me falou assim: e o João de Deus era um charlatão? Eu acho que não era não. Agora ele cometeu um grande desvio, e pela lei da natureza, quem faz, se ele faz, ele repara, e tem dor pelo meio. A dor é necessária, o sofrimento é opcional. Por isso eu não tenho a menor dúvida. A mediunidade que a pessoa tem, ela tem. Um dom que a pessoa tem. Ora. Mas nós somos imperfeitos. Recebemos todas as orientações para o que é bom e não queremos. É como eu disse, o viciado em comida, que ao invés de ter a comida apenas como um alimento, ele emotiza a comida. Ele acha que é melhor do que o cara que é viciado em droga. E não é.
O viciado em sexo acha que é melhor do que o viciado em álcool, e não é. São vícios, são fugas de uma vida que era para ser vivida, sentida, para ser uma vida plena, com atenção plena, de filhos amados de Deus. Estamos fugindo por quê? Porque estamos com medo da morte se você vive numa vida em fuga. Você já está cometendo um suicídio em doses homeopáticas, de forma holística, né? Por vários meios. Aí a pessoa diz: eu que não vou me suicidar. E o que tu está fazendo? Com o teu modo de comer, beber, praticar sexo, dependência química. É a mesma coisa. Tem gente que olha, não pode passar numa farmácia que compra remédio. Essa pessoa diz que não é viciada, mas viciada é o doidinho que usa pedra. Como? Ô mulher, arranja aquela tua receita, compra remédio para mim. É? Mas não presta quem bebe. Não. Todo mundo é parecido. Não é para ser mais nem menos. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo, a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Eu só estou dizendo que quando eu me identifico na lama, e tem uma diferença. Tem um cara que está na lama e não quer sair, e tem a pessoa que está na lama e quer sair. Você é o da ativa que quer ficar rodando na lama, ou você é aquele que quer sair e entrar em recuperação? A diferença de um para o outro, de qualquer adicção, de qualquer vício, é só esse. É quem está na ativa, que acha bom, está fazendo o que está fazendo e defende, mesmo sentindo as consequências, e quem não quer mais. Quem faz porque está doente e não gosta, não quer mais, e quer sair, começa a agir para sair. E tem gente que não quer ver que está doente, que precisa de ajuda, que precisa de tratamento, e que vai ter que se perdoar. Não vai resolver se matando, não vai resolver se matando. É isso. Quem é aqui que não tem algo para melhorar? Sempre eu tenho dito, tem 7 anos mais ou menos, quase 8, que eu não ingiro bebida alcoólica. Eu olho para isso. Eu tenho mais ou menos o mesmo período que eu me reconheci como um comedor compulsivo. Eu emotizo a comida. Mas só que quando eu reconheci, ao invés de eu dizer assim, eu como é bom, hoje se eu recaio, eu estou percebendo. Só olha, ajuda-te que o céu te ajudará. Nunca mais depois do dia que eu vi que eu era um comedor compulsivo, eu comi em paz. Que vida é essa, Renata? Eu disse, maravilhosa. A vida é essa, vigiar e orar. Se eu comer demais, eu fico, olha, tem que fazer exercício. Olha, evita pessoas, ambientes e situações. Não anda com fome, Renata. Um canto que eu passava, eu ia levar um frango. Aí tinha aquelas linguiças. Antes eu levava o frango e comia a linguiça lá. Comia logo um monte de linguiça com farofa. Renata, percebi, olha, mesmo as coisas que você vê no livro de Alcoólicos Anônimos, não fique com fome, Renato. Você está com fome. Você não está com fome de linguiça. Passou mais de 4 horas, 3 horas que você tomou café, você está com fome. Aí eu tenho ali no carro um amendoinzinho, uma coisa, como aí, beba água e vá. Aí vai comprar o frango, viu? Aí eu fui.
Peguei uma mãozinha de amendoim, comi, bebi água, fui comprar o frango. Estava com dinheiro, estava tudo. Eu olhei assim, nem pensei em comer linguiça. É mesmo, né? Tomou atitude, foi caridade. Primeiro eu vi, olha, eu não posso, eu chegar nos cantos com fome, é uma rasa. E o corpo não fica com fome toda hora. Ele come, você come, 3 horas você sente fome. Se for antes disso, provavelmente você está hipnotizando comida. É gula. Agora, 3 horas é fome mesmo. Evita chegar ao pico. Tem que se controlar. Eu li um livro essa semana muito bom chamado Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Ele é um professor dos Estados Unidos que ele fez vários estudos que as pessoas dizem que são racionais. Ele começa a mostrar que as pessoas não são racionais e a saída que tem é se precaver. Ele fez um estudo com jovens, pessoal educado para educação sexual e tudo. Lógico, para a menina não engravidar muito cedo, para o menino não ser pai muito cedo. E o estudo, quando você perguntava, todo mundo só dizia que não, que tinha que usar preservativo e tudo. Mas quando você colocava ele numa situação que era na cara do gol, 99,9% acabava não usando preservativo. Você pensa que é besteira, mas é por isso que criaram uma lei que obriga, por exemplo, agora a ter preservativo no motel. Porque na hora você vai ser racional ou irracional? Irracional. Então ande. Ainda sou do tempo que a pessoa tinha vergonha de pedir um preservativo na farmácia. Tinha vergonha. E ele estava mostrando, olha, é melhor entregar o preservativo para o seu filho e para a sua filha antes, isso aqui na bolsa. Não é que você vai, porque já sabe, é irracional o negócio. Quando chegar na hora, a pessoa fraqueja. A razão vai para o chão. Pronto, tendo um preservativo, aí ela lembra e tendo na mão agora, sem ter, não vai deixar de fazer. Aí, dá problema. Ande. Quanta gente eu já vi brigar, ó, para que você anda com isso aí? Pode ser que nunca use, mas numa precisão é melhor do que dar um problema, pegar uma doença sexualmente transmissível. Porque a gente nem falou disso, né? Falou de gravidez precoce. Mas ele mostra em várias situações. Eu estou colocando uma das situações. Não é nem a pessoa dependente de sexo não ainda. É porque a questão mexe muito com a gente. É a mesma coisa, o alcoólatra, não ande com fome, não ande com sede, já vai ser muito vencido quando você vê a bebida, porque muitas vezes você está com fome e sede, aí você pensa, se eu tomasse uma cerveja gelada, que conversa é essa? Você está com sede, bebe água, não deixa a tua cabeça ficar com fome e com sede, porque ela vai, a mente, ela vai dizer para ti que você quer aquilo ali e você não quer. Eu, por exemplo, nas minhas limitações, eu tenho uma fraqueza muito grande com massa e queijo, seja em pizza, seja em pão. Foi massa com queijo, se tiver um pão de queijo, pronto, só o nome amado. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu evito andar em rodízio, evitar pessoas, ambientes e situações. Evita andar com fome. Evite, se eu tiver de ir, eu vou evitar chegar lá com fome, porque lá eu vou fazer mal a mim mesmo. Eu ainda estou adoecido em certos pontos. Eu preciso me cuidar. Aí, ó, solidariedade, piedade, caridade. Eu tenho que entender que eu não sou o topo da razão, eu fraquejo. É muito importante ouvir-se para ouvir, compreender-se para compreender.
e amar-se para amar e receber amor. As mesmas dificuldades, mas você é diferente. De novo, quem está na lama e gosta da lama, e quem está na lama já reconhece que está na lama e não quer ficar lá. Eu sou esse hoje, só por hoje, eu sou esse que não quero ficar mais na lama. Mas eu já fui, com muito prazer, com muita força de defender aquele que estava na lama e dizia: bom é a lama e ruim é tu, abestado, que não está aqui mais eu. Só por hoje eu não sou. Pode ser que amanhã eu seja de novo, mas só por hoje não. É isso. Bom exemplo que eu vejo hoje é quando a pessoa reconhece as próprias limitações e vai tentar melhorar a cada dia. E quando a pessoa olha para mim e se mostra logo como bom e perfeito, eu disse: Deus tenha piedade, porque ali com certeza a câmara escura, os compartimentos, o que ele pensa escondido, o que ele faz escondido, está num nível tão alto até a hora que começa a dar problema. É como um câncer. Ele começa, o cara você vê pequenininho, ninguém vê, consequentemente ninguém cuida. Quando vê, ele roubou a tua vida. Não tem jeito. Então é melhor ver. Nós temos cânceres espirituais, vários. Dizem que todo mundo tem propensão ao câncer. Vários. É ficar olhando toda hora, se autoexaminando e cuidando na hora que vê. A mulher vai fazer uma mamografia, ele vê nódulos pequenos, benignos, quer dizer, já dá uma medicação para não crescer, para conter. Se no próximo exame ele já começa a fazer exames mais perto, às vezes 6 meses, às vezes menos. Se não contém, ele vê algum maior, ele faz a cirurgia. É isso. O que está sendo dito a mais do que a gente se olhar, ter solidariedade, piedade com a gente, se cuidar e consequentemente saber que quando a gente vê que nós somos assim, os outros também são. É como eu disse, eu não tenho a menor dúvida que nós estamos no mesmo nível espiritual. E como tem essas doenças como querer ser autossuficiente e a pessoa ser codependente e querer ter uma baixa autoestima e só querer mostrar para os outros que ela é o que ela ainda não é. Então se eu perguntar para qualquer pessoa se ela tem qualquer defeito, normalmente a pessoa diz o quê? Não. Então pronto. Mas que bom quando a pessoa dá o quinto passo e diz, né? Reconhece a natureza exata dos defeitos para si, para Deus e para outra pessoa. E diz: eu estou aqui, mas eu não me comprazo mais com isso. Eu quero ser melhor. Eu estou trabalhando para ser melhor. A minha vida está focada em aprender a ser melhor. Eu quero ser uma pessoa boa para mim, para a minha família, para os outros, para Deus, para tudo. Eu tenho que melhorar em todos os pontos, em todos os aspectos. É a música que a Ana canta. Deus, Jesus também já nos vê no futuro. Ele sabe que um dia todos nós seremos anjos. A música é assim: um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar, fazer a nossa parte. Vontade, trabalho, merecimento. É isso que o Chico disse para Emmanuel, quando Emmanuel disse a obra que ele tinha por fazer. Ele disse: mas eu tenho 17 anos, eu vou fazer isso tudo, eu vou ser um cabo aqui do interiorzinho, que até hoje é o interiorzinho, perto de Leopoldo, uns 40 quilômetros de Belo Horizonte. Até hoje eu tive lá uma cidadezinha bem pequenininha. Como é que eu, arrimo de família, órfão de mãe,
eu vou ser uma pessoa conhecida, escrever centenas de livros. Eu não tenho dinheiro nem para comprar um caderno. Eu disse: meu filho, isso é o que está programado para você. Mas você pega se você quiser. Mas eu quero. Se é a vontade de Deus na minha vida, eu quero. Mas eu acho que eu não posso. Sozinho, meu filho, você não é nada mesmo não. Mas com Deus, ninguém é páreo para você. Então, o que é que eu tenho que fazer? 3 coisas, meu filho: vontade, trabalho e merecimento. Mas e se eu não conseguir? Aí ele diz: mais 3 coisas, meu filho: disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina na vontade, disciplina no trabalho e disciplina no merecimento. Faça. Ajuda-te que o céu te ajudará. Faça certo que dá certo. Você não quer? Vai dar certo. Se você não puder só, procure ajuda. Se você não consegue deixar nenhuma adicção dessa, procure os anônimos, é gratuito. Vai lá, estuda, procura terapia se tem mais condição. Vai lá, procura. Se for o caso de se internar, se interna. Mas te cuida para cuidar. Por isso que tem que ter disciplina, porque é 24 horas, todo dia. A gente arruma a casa e a casa suja, desarruma. A gente lava os pratos, a pia enche de prato. É desse jeito. Então você está cuidando das suas adicções com bebida, com droga ilícita, com sexo, com comida, com emoção. É todo dia querendo ir para lá e você não vai. Vai para lá: não vou, vai, não vou. E se cair, levanta. Esse é o ponto. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, mas muita coragem para mudar o que nós podemos, e sabedoria para reconhecermos a diferença, para a gente não ficar querendo mudar o que não pode como uma forma de fugir de mudar o que a gente pode. E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.